Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós vemos a cura desses 2 cegos. Esses 2 cegos, eles simbolizam as 2 espécies de cegueiras que estão em nós. A cegueira para o mundo material e a cegueira para o mundo espiritual. Por isso que Jesus ele quer nos curar dessa cegueira que nos impede de ler a realidade presente, de entender o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa história, para que nós possamos corresponder e responder os questionamentos do mundo. Por isso que essa primeira cegueira que nós precisamos aprender a curar, essa cegueira é curada através da fé, ou seja, essa fé que deve ser fortalecida, deve ser amadurecida e bem formada. Por isso que, para que nós possamos crescer na fé, nós precisamos ler mais as Sagradas Escrituras, nos alimentar mais de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, porque todas essas coisas, essa presença de Cristo que se dá a nós, são realidades essenciais e importantes para a cura da cegueira, porque somente quando nós permitimos com que a luz se aproxime de nós é que as trevas são dissipadas, porque a cegueira ela é justamente imagem disso, imagem das trevas, imagem de uma vida que não sabe para onde caminhar, uma vida que não consegue dar passos concretos, mas essa incapacidade de dar passos concretos vem por um apego material, um apego sensitivo, emocional. Porque quanto mais nós alimentamos as nossas emoções, os nossos sentimentos, mais nós nos tornamos escravos dele. E mais esse vício vai nos tornando cegos para a realidade. Porque nós começamos a ter, o pecado faz isso, faz com que a gente tenha olhos somente para ele. Por isso que não só da cegueira material ou dessa cegueira externa Jesus Cristo quer nos curar, mas ele também quer nos curar da cegueira espiritual, da capacidade de perceber a presença de Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias. São essas coisas que nós precisamos aprender a pedir a Deus, a cura dessa cegueira. Por isso que o Evangelho de hoje também nos traz um itinerário, onde nesse itinerário nós receberemos, ou aqueles que trilharem esse itinerário vai receber a cura interior, da cegueira interior, a cura exterior. E é claro, muito mais graças será capaz de conservar aquele no seu coração, aquele que lutou contra as paixões desordenadas. Por isso que o Evangelho de hoje nos traz esse itinerário. Nós temos os 2 cegos que seguem Jesus Cristo. Veja que esses homens vão até aquele lugar onde Jesus Cristo entra, ou seja, vai até aquela casa onde Jesus Cristo está. E aqui nós temos algo muito importante. Nós precisamos, para dar passos de cura dessa cegueira, é necessário
cada vez mais que a gente possa seguir a Jesus Cristo nesse discipulado para aprender dele mesmo a forma de viver bem a nossa fé. Depois, nós vemos que esses homens entram na casa. A casa aqui é símbolo da igreja, que nos oferece Jesus Cristo como pão da vida, através da palavra, da Eucaristia, dos sacramentos em geral. Depois nós vemos que Jesus Cristo vai fazer uma pergunta a eles: vós acreditais que eu posso fazer isso? Ou seja, Jesus estava provando a fé daqueles homens, porque sem fé nada pode acontecer. E a pureza desses nossos olhares nunca será realizada. Por isso que Jesus ele fala para aqueles discípulos, para aqueles homens, aqueles 2 cegos: faça-se conforme a vossa fé. Ou seja, a graça ela entra em nós através da nossa experiência de fé, através da nossa convicção. Sem convicção é impossível transmitir o Evangelho. Sem convicção é impossível permanecer no discipulado, no caminho de seguimento. Por isso que Jesus ele vai sempre, de vez em quando, nos fazer essa pergunta. E depois, por fim, nós vemos que Jesus advertiu severamente aqueles homens, dizendo, tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas aqueles homens, gratos e felizes pela sua cura e libertação, eles começaram a anunciar o Messias, que é a boa nova da salvação. Por isso que é Jesus que quer e Ele pode curar a nossa cegueira. Então busquemos trilhar esse caminho de cura da cegueira exterior, para que possamos aprender a ler a nossa realidade e contribuir para a edificação dela. Depois, alcançaremos a cura da cegueira interior. Essa cegueira interior, ela impede com que a gente faça um bom discernimento sobre aquilo que está se movendo dentro de nós. Quando nós somos curados e libertos dessa cegueira interior, nós começamos a se tornar cada vez mais capazes de discernir, de escolher com liberdade e responsabilidade. Por isso que a cura dessas cegueiras em nós deve ser realizadas, porque é a partir delas que nós vamos trilhando um caminho de crescimento, um caminho de liberdade e principalmente um caminho de seguimento a Jesus Cristo para a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.